Vamos dividir aqui a tela e chamar mais um assunto aqui no Notícia da Manhã, nossa pluralidade de assuntos, agora com a Gorete Santos. A gente volta a falar sobre eleições, porque, olha, no parlamento a quantidade de reeleições é ilimitada. Portanto, normalmente os vereadores, eles tentam garantir novamente a vaga para o próximo mandato. Atualmente a Câmara Municipal de Teresina está em recesso e dentro de menos de um mês começa de verdade a propaganda eleitoral. Então, a gente vai entender agora quais são as limitações para esses parlamentares que querem tentar a reeleição e até mesmo os que não vão, mas que estão também apoiando alguns aliados. Gorete, com você. Pois é, Aline, no caso dos vereadores, o caminho natural é buscar a reeleição, né? Aqui em Teresina, por exemplo, a gente tem informação de que só o vereador Edson Mello, do PSDB, que já tem 7 mandatos consecutivos, não deve disputar a reeleição. Todos os demais, sim. São 4 mulheres na casa. E aí a gente vai trazer essas informações detalhadas. Lembrando que amanhã também tem as convenções, partidárias ocorrendo. E vamos conversar, portanto, agora com a Giovana Nunes, ela que é advogada, especialista em direito eleitoral, trazendo para a gente mais informações, tirando algumas dúvidas. Começa a apertar esse prazo e a gente quer entender, principalmente de quem é eleito vereador, que já entra com uma vantagem em relação a quem vai disputar pela primeira vez, o que passa a ser uma conduta vedada, até onde vai o limite desses parlamentares. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. A limitação dos vereadores que já ocupam um cargo, ela é similar a todo aquele que ocupa um cargo político ou que possa se beneficiar dos recursos públicos ou da máquina pública como um ganho, como se eles não pudessem queimar a largada, eles não pudessem tomar um passo à frente em relação aos demais candidatos que não ocupam cargo político, portanto. No caso específico dos vereadores, eles continuam com as prerrogativas parlamentares, mas é importante também lembrar que eles não podem se utilizar de verbas de gabinete para promoção pessoal, para fazer despesas de pré-campanha, a utilização, por exemplo, de uma assessoria de comunicação, de gastos financeiros com impulsionamento de conteúdo ou outras circunstâncias que são pagas com recursos públicos. Lembrando também que a gente tem limites de gastos que vai tanto para esses que já são vereadores eleitos e que pretendem se reeleger e também para aqueles que estão pleiteando pela primeira vez a ocupar um cargo aqui no parlamento. E falando em limite de gastos, a gente tem decisão nova, a resolução do Tribunal Superior Eleitoral de ontem. O que muda? Isso, o TSE ontem editou a portaria do limite de gastos, já regulamentado através de resolução. É um cálculo que eles fazem, eles atualizam pelo IPCA os valores de 2016 até agora. Então, por exemplo, um vereador de Teresina, ele só vai poder gastar na sua campanha um valor aproximado de R$308 mil. O candidato a prefeito, ele vai poder gastar um pouco mais do que 3 milhões. Nas eleições municipais dos municípios menores, esses valores para quem vai concorrer ao cargo de prefeito, eles vão chegar a mais ou menos R$159 mil e cada vereador vai poder gastar 10% desse valor. Há um escalonamento a partir do tamanho da população e alguns critérios que são estabelecidos pelo TSE. Agora, há uma outra decisão também, no caso do Supremo, em relação à participação das federações envolvendo partidos que não estão com a prestação de contas em dias. A partir de agora, essas federações, elas não vão poder participar. Quais as implicações que isso deve ter, inclusive aqui para o estado do Piauí? Isso. É muito importante essa pergunta, porque ontem houve uma mudança no entendimento do ministro André Mendonça. O ministro havia decidido por suspender um dispositivo da resolução, passando a permitir, ele concedeu uma cautelar para algumas federações que solicitaram que, caso os partidos que a compunham
tivessem com suspensão em decorrência de não prestação de contas anuais ou eleitorais, pudessem participar em federação. E ontem o ministro André Mendonça, por uma questão de procedimento do próprio TSE, que informou da inviabilidade do sistema de informações, de contemplar essa situação, já que não estava previsto antecipadamente, sem que isso atrapalhasse o calendário eleitoral. Então, o ministro André retrocedeu na decisão e, a partir de agora, as federações que tiverem partidos que não estão aptos em relação à sua prestação de contas junto à Justiça Eleitoral estarão prejudicados para participar do pleito nessa eleição. É uma decisão muito importante que muda muita coisa. No caso, as federações, a federação inteira seria, digamos assim, punida pela não prestação de contas de um dos partidos envolvidos. Exato. Se há o prejuízo, se há a suspensão do partido por não prestação de contas, aquela federação da qual ele faz parte, ela também vai ter esses efeitos dessa suspensão estendidos a ela. Cuidados esses pré-candidatos, principalmente os vereadores já eleitos, eles devem ter a partir de agora, a partir dessas convenções? A gente está começando agora, a partir do dia 20 de julho, o período de convenções. Com o período de convenções, a gente tem a possibilidade de ter o que a gente chama de propaganda intrapartidária, para que seja feita a escolha entre os convencionais e os filiados dos candidatos que serão lançados para as eleições. E os cuidados são relacionados aos limites do que é que pode dentro da pré-campanha, o que é que pode na propaganda intrapartidária, sempre lembrando que a propaganda intrapartidária ela é direcionada apenas para filiados e convencionais, ela não pode ser confundida com a propaganda eleitoral comum. Então, todas aquelas vedações, elas são extensivas também para os vereadores eleitos que pretendem se reeleger. Muito obrigada, Giovana Nunes, ela que é advogada, especialista em direito eleitoral, tirando algumas dúvidas nossas. Daqui até as eleições, né, Aline, a gente deve trazer muita informação para os nossos eleitores, são muitas as dúvidas, e ela trouxe inclusive essa novidade, essa decisão importante que pode trazer sérias implicações para as federações em todo o país. Aqui no estado do Piauí também não é diferente, caso algum dos partidos, né, que compõem determinada federação não estejam com a prestação de contas em dia, né? Toda a federação pode ser implicada. Muito obrigada, Gorete.